Oi, bom dia. Estamos aqui com mais uma edição de Tutameia. Ela é Eleonora. Ele é o Rodolfo. E ela é a professora Maria Aparecida Aquino, que nos dá a honra da sua presença aqui hoje. A honra é minha, o prazer é meu. Eleonora? Então, professora, muito obrigada por estar aqui. Professora Maria Aparecida Aquino é professora da USP de História Contemporânea. Isso. Professora da nossa filha. Que coisa muito boa. E estamos aqui, então, para discutir um pouco da situação brasileira, que é uma situação dramática que a gente está vivendo. Acho que em poucos momentos da história contemporânea a gente viveu um momento como esse. E a gente começa com uma notícia que foi manchete hoje do Valor. Isso. Que mostra que é um retrato do que está acontecendo de profundo no Brasil. Rodolfo, quer falar? Isso, eu vou mostrar aqui, já leio alguns detalhes para você. A manchete diz: número de miseráveis aumenta em 1,5 milhão no país. Esse aumento é de 2016 para 2017, o período aí exatamente do golpe. Trata-se de uma pesquisa feita por uma consultoria de economia, LCA Consultores, baseado em números do IBGE, que mostrou, aqui o título é miseráveis. A expressão que a pesquisa usa é a população que está no nível de extrema pobreza, que é a população que tem renda mensal per capita abaixo de R$ 136 por mês, né? Então, com base nessas pesquisas, eles viram que essa população aumentou de 13,3 milhões em 2016 para 14,83 milhões no ano passado, ou seja, quase 15 milhões aí. A explicação, ou uma das explicações para isso, é reflexo direto da política do governo golpista, segundo diz aqui o Cosmo Donato, que é o economista dessa consultoria, e ele atribui a piora ao fechamento a piora da economia ao fechamento dos postos com carteira assinada, que tem garantias trabalhistas e pisos salariais. No lugar desse emprego, o mercado de trabalho gerou ocupações informais, consideradas de baixa remuneração e ganho instável ao longo do tempo. Eu vou encerrando aqui o comentário, só usar ainda uma frase da reportagem do Valor, que é a que abre o texto interno dessa continuação aí, e é também um retrato do Brasil. Diz o texto: apesar da queda da inflação e do início de recuperação da atividade econômica, a pobreza extrema continuou se alastrando pelo país em 2017. Acho que isso aí são números, são dados que podem ilustrar o nosso início de conversa aqui com a professora. Qual é a situação do Brasil? Olha, eu acho que foi muito feliz a lembrança aqui do Rodolfo, trazendo essa reportagem do Jornal Valor Econômico, porque nos dá uma ideia exata do que a gente está vivendo. E vai na direção contrária das notícias que procuram mostrar que o Brasil tem melhorado. Quem pode dizer se o Brasil melhorou ou não é aquele que está precisando fazer compras no supermercado. Então, quando você vai ao supermercado, você vai ver que não tem melhora. Ou seja, nós estamos numa situação economicamente muito difícil e talvez uma outra amostra muito significativa seja o número de desemprego. É elevadíssimo, elevadíssimo. Quando nós estávamos em 2014, a taxa de desemprego ficava por volta de 5%. E internacionalmente, isso é considerado, 5%, é considerado como pleno emprego. É tão baixo que é considerado como pleno emprego. De lá para cá, o número de desempregados tem aumentado muito mais. Se o número de desempregados aumenta, o que você tem? Diminuição de consumo, consequentemente, não é só para a pessoa que está desempregada, é também para o setor produtivo. Né? Então, todo mundo vai sofrer esse drama que nós estamos vivendo. E acho que essa lembrança é muito boa. Isso é um retrato do Brasil atual. Essa situação ainda ficando na economia, já entrando na política, mas já continuando a questão do desemprego, além desses efeitos, a gente já citou aqui uma outra coisa extremamente perversa, que é o tempo que as pessoas estão ficando desempregadas. Quer dizer, a gente notou, citamos aqui estatísticas mostrando um aumento brutal do número de pessoas que está há um ano
procurando emprego sem sucesso, e é mais ainda o número de pessoas que está há 2 anos procurando emprego sem sucesso. Quer dizer, isso cria um ânimo negativo, um desânimo na sociedade. Porque a pessoa, também, quando passa muito tempo, ela acaba ficando, inclusive, sem saber o que fazer. A quem ela vai recorrer? Para quê? Porque, num primeiro momento, quando a pessoa fica desempregada, ela vai para todos os seus contatos, né? Olha, aconteceu isso e assim, será que você teria alguma coisa? Faz todos os seus contatos. Não deram certo. Quando a pessoa está nessa situação, não deram certo os seus contatos. Então, ela vai ficando cada vez mais fora do mercado de trabalho e sem perspectiva de retorno. Isso é extremamente grave. Não tem um horizonte de superação. Não vê um horizonte de superação. E não é só para ela, né? Quando ela está desempregada, ela está tirando o pão da sua casa, da sua família. Não tem por onde. Bom, essa crise fortíssima na economia está no bojo dessa crise política e institucional que a gente está vivendo. Como é que a senhora está vendo, assim, na grande perspectiva, essa situação do Brasil? Eu acho extremamente grave. E nós estávamos brincando aqui um pouquinho antes de começar, né? Quer dizer, você disse, nunca pensei ver isso, né? Eu vou dizer para você, eu nunca pensei que eu iria, durante 2 vezes na minha vida, vivenciar um processo ditatorial. Eu sou professora de História Contemporânea, de História do Brasil Contemporâneo, e minha especialidade é exatamente o estudo da relação entre a imprensa e o Estado durante o regime militar. Então, eu sou especialista no regime militar. E eu vivi uma parte do regime militar. Estava na faculdade quando estourou tudo. Eu lembro do dia em que houve a prisão do Alexandre Vanucchi Leme. Nós fizemos um movimento lá na História mesmo, na Faculdade de História da Universidade de São Paulo. Então, eu me lembro de tudo isso. Agora, nunca pensei em vivenciar 2 processos ditatoriais. Então, eu vejo o que está acontecendo com o Brasil a partir do momento que retiraram ilegitimamente a presidente Dilma do poder, e se instaurou esse caos que nós estamos vivenciando. Nós estamos vivendo um segundo golpe. Houve o golpe de 64 e agora nós estamos no segundo golpe, que é um golpe que novamente nos coloca num período de ilegitimidade. Então, tudo aquilo, na minha concepção, tudo aquilo que vem após a queda da presidente Dilma é entrar no ilegítimo, no ilegal, no golpista. É um golpe. A retirada da presidente legitimamente eleita é um golpe, tanto quanto foi a retirada do presidente também. Era vice, mas depois passou a ser presidente, eleito João Goulart, em 64. Apesar de não ter havido uma ação do Exército, das Forças Armadas nesse processo. Apesar de não ter havido o golpe clássico. 1964 é um golpe clássico. Então, eles reúnem as forças militares e civis, os militares à frente, né, e eles retiram o presidente legitimamente eleito e se instauram no poder. Então, é o golpe clássico, é o putsch. Tranquilo, né? Este que nós estamos vivendo é muito mais grave porque ele tenta ter sempre a aura de legitimidade. Nada do que nós fizemos foi fora da lei. Então, todo o tempo eles buscam a lei. Essa loucura atrás da Lava Jato, essa maluquice querendo enxergar a prisão em segunda instância, todas essas mudanças pequenas, mas significativas, que vêm sendo feitas na lei, mostram uma tentativa de ter um aparato legítimo. O presidente Lula foi preso? Foi dentro da lei. Pode prender em segunda instância. Então, você não entra naquilo, no estrupício que foi criado, na coisa nojenta que foi criada dessa ideia da prisão em segunda instância. Em todos os países do mundo, eles vivem falando o contrário, mas em todos os países do mundo, o que você vê é que a pessoa só pode ser presa a partir do momento que é o trânsito em julgado. Quando é que isso aconteceu antes no Brasil? Exatamente após 64. Então, as pessoas eram presas, ficavam em prisão preventiva sem limite, ficavam anos em prisão preventiva, que é o que está acontecendo novamente, e aí você tinha essa caracterização da ilegitimidade, né? Ilegalidade. Então, nós vivemos um momento de ilegalidade travestida, ou tentando se travestir de legalidade, de legitimidade, que não tem. Este governo é ilegítimo e ilegal. Deixa eu só... A gente está aqui com um público que está bastante ativo, movimentado, né? Então, eu queria agradecer a participação de todos aqui, dizer que essa nossa conversa vai estar também no site. Quem puder, compartilhe, divulgue essa conversa para que essas palavras, essa interpretação, essa avaliação chegue a mais gente, né? E a gente segue aqui como consequência dessa situação que a senhora desenhou aí, parece que um esfarelamento das instituições, não é? Sem dúvida. É muito grave o que acontece, porque quando você rompe, e é o que aconteceu, com o Estado Democrático de Direito, você
atira de frente dentro das instituições. Então, esta aparência de legalidade que eles querem mostrar é exatamente para esconder o quanto eles estão motivando, estão destruindo a parte institucional. Então, houve a queda do Estado Democrático de Direito, não há dúvida nenhuma, e a partir do momento que você rompe, então, todo o panorama institucional está comprometido. Então, para você chegar ao ponto, por exemplo, de votar dentro do Supremo a ideia de que pode haver uma prisão em segunda instância, isso é romper com a Constituição do Brasil. Isso é muito grave. Para você, inclusive, romper, você precisa mexer na Constituição. Mexer na Constituição, nas cláusulas pétreas, inclusive, você vai mexer a partir de uma convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte para você ter essa possibilidade de mudar. Ou você cria uma nova Constituição, ou você altera a Constituição. E o que eles têm feito é alterar a Constituição sem parâmetro legal. Isso é extremamente grave. Quais são os interesses que estão movendo esse golpe, que já está completando 2 anos agora, justamente na semana que vem? Aí há uma possibilidade de semelhança com 1964. Eu acho que os interesses que estão aqui são os mesmos que estiveram em 1964 na derrubada do presidente João Goulart. Então, quem é que se uniu naquela época? Então, eu acompanho muito jornal, eu estudei durante muitos anos o jornal Estado de São Paulo, eu estudei a censura no Estadão, depois acompanhei o Estadão ao longo de 15 anos. Então, eu conheço bastante o panorama e a ideia de pensar o Estadão, né? Então, gente como o pessoal do Estadão, eles diziam muito claramente, o próprio Rui Mesquita deu uma entrevista muito interessante à revista Lua Nova, há muitos anos atrás, em que ele falava claramente, nós estávamos na conspiração desde 1962. E eles, jornal, imprensa, grande imprensa, era o jornal mais importante do Brasil, eles, a grande imprensa, se aliaram forçosamente às forças econômicas mais retrógradas, ou seja, ao grande capital. Porque você pode ter um grande capital, mas que seja um grande capital que não seja comprometido com forças externas, ou com o interesse, aquela velha ideia, né? O interesse dos Estados Unidos é o interesse do Brasil. Não é! O interesse dos Estados Unidos é o interesse dos Estados Unidos. E o Brasil tem que saber da dimensão dos seus próprios interesses, né? Então, são essas forças. É o grande capital nacional aliado ao capital internacional, porque você veja, você ouve o presidente Donald Trump ficar horrorizado com o nosso golpe? Não, você vai ver o horror internacional ao nosso golpe atual em outros países, em outras dimensões, coisas mais progressistas. Agora, você não vai ver o senhor Donald Trump ficando horrorizado. Foi dado um golpe, quebrou-se a democracia num país como o Brasil. Então, estas são as forças. É o grande capital nacional, o grande capital internacional e, dizendo claramente, do grande capital nacional é aquele que tem o interesse voltado para o exterior. E quais indícios ou quais elementos que a senhora vê que demonstram isso, seja na atuação do governo golpista, enfim, o que faz com que a senhora diga isso? Eu vou dar um exemplo só, que eu acho que aí fica extremamente claro, né? As chamadas reformas deste senhor que atende pelo nome de Michel Temer, né? Estas reformas que ele quer impingir são reformas que o governo dos militares, a partir de 64, não teve coragem de fazer. Eu não vi, após 64, se mexer nas leis, na consolidação das leis do trabalho. Então, nem eles tiveram coragem de fazer isso. Mas aqui se mexeu forçosamente na consolidação das leis do trabalho. E a única coisa que não se conseguiu fazer, houve uma parada, e eu sou muito otimista, tenho muita esperança que o resto também retorne, não conseguiram fazer a tal da reforma da Previdência. Mas foram retirando os direitos dos trabalhadores. Eu acho que esse é o melhor exemplo que a gente teria para observar qual é a característica central desse governo que nós estamos vivenciando hoje. Tem a questão da Petrobras, da Embraer, também os interesses externos também se manifestam nessas... Olha, a Petrobras foi criada em 53, e em 1953, foi uma briga para criar a Petrobras, uma briga imensa. Por quê? Exatamente pelo fato de quem não queria criar a Petrobras são aqueles que estão a serviço dos interesses externos, ou seja, de outros países. Interessa aos Estados Unidos que o Brasil tenha uma autonomia dentro da produção e distribuição do nosso petróleo internamente? Não, não interessa, porque eles querem controlar o maior número possível de países, principalmente através do espectro econômico. Consequentemente, isso não dá interesse nenhum. Então, eu acho que essa ideia da criação da Petrobras, da dificuldade da criação da Petrobras, e hoje essa ideia de tentar, acho que não conseguirão, estou otimista também, privatizar a Eletrobras,
Eu acho que tudo isso dá uma amostra muito clara de qual é a característica central, né? E o que nós estamos vivendo. É por isso que eu falo aquilo que eu falei. Ou seja, é um governo que ataca os trabalhadores, mas ataca também os empresários que tenham alguma vinculação com o Brasil. Sem dúvida, sem dúvida. E acontecendo isso, como é que se explica o fato de haver um número tão grande, ou haver um número tão grande de empresários apoiando, ou pelo menos não se vê uma reação de empresários a medidas que, aparentemente, ou pela avaliação que a senhora faz, são contrárias aos interesses deles? Eu acho que o que acontece com os empresários é a mesma coisa que acontece com a população. Quando você observa que boa parte da população esteve no apoio, a partir daquele horror de 2013, aquelas marchas horrorosas de 2013, que já tinham características golpistas, então você vai observando que está se construindo uma imagem. E a imagem que se construiu, e agora com a prisão do presidente Lula, eu acho que se tenta fechar esse ciclo, mas nós não deixaremos que se feche, é exatamente a ideia de que as pessoas estão a favor. É como se as pessoas fossem comandadas e seguissem. Só vão perceber, os empresários só percebem com clareza a partir do momento em que seus interesses estiverem sendo muito brutalmente vilipendiados. E a população, ela já está percebendo, porque na realidade chegou no estômago, né? Então, quando chega no estômago e você não tem comida para botar na mesa, fica muito complicado, fica muito difícil. Então, é por isso que você viu uma população desinteressada ou, em alguns momentos, a favor de alguma coisa que nós sabíamos seria extremamente contrária, ao fim e ao cabo, aos interesses das pessoas que precisam ir ao supermercado, precisam consumir, precisam comprar e se veem hoje na dimensão de não ter condições de levar comida para casa. Um aspecto que a senhora mencionou antes, da mídia em 64, a mídia novamente hoje é apontada como um personagem dessa história. Como é que a senhora avalia o que está acontecendo do ponto de vista da cobertura da mídia? Olha, eu vejo com muita tristeza, porque o que a gente observou em 64 foi que a grande mídia ela apoiou o golpe. Agora, a grande mídia, na sequência, foi afetada pelo golpe. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. Vou dar 2 exemplos aqui. Um de um grande jornal que, infelizmente, não existe mais e foi quebrado e consumido pelo regime militar, que é o jornal Correio da Manhã. O jornal Correio da Manhã ele reunia os maiores intelectuais, os maiores jornalistas que a gente tinha naquele período. Então, todo mundo contribuía para o Correio da Manhã. Muito bem, o Correio da Manhã, nas vésperas do golpe, às vésperas do 31 de março de 1964, ele fez 2 editoriais. Um, basta, outro, fora. E esses editoriais, basta fora para quem? Basta fora para o regime de João Goulart. Muito bem. Veio o golpe que eles tanto desejaram e 2 dias depois eles viram que a própria mídia foi atacada. Então, quando invadiram o jornal do Samuel Weiner, né, no caso, o Última Hora, e quase destruíram o Última Hora, caiu a ficha deles, mais tarde demais também. Nesse momento, no dia 3 de abril, veja, acabou o golpe, 2 dias depois, no dia 3 de abril, eles já começam a escrever editoriais, terrorismo não. Então, basta fora para o presidente João Goulart, e 2 dias depois, terrorismo não, porque aí entenderam, tarde demais, que eles seriam também diretamente afetados. Então, a imprensa fez isso em 1964, e parece que ela não tem, a grande mídia não tem dimensão histórica, não enxerga. Não enxerga que você, fazendo esse, digamos assim, esse aprendiz, esse espetáculo de aprendiz de feiticeiro, esse aprendiz de feiticeiro vai se voltar contra você mesmo, né? Então, se agora não está acontecendo, mas brevemente acontecerá, que a própria grande imprensa será vitimada por este golpe tremendo que estamos vivenciando. Então, daí esse papel muito feio e pouco digno que a imprensa vivenciou em 64 e agora. A reclamação... Bom, já que o tema é mídia, deixa eu fazer de novo o nosso breve intervalo aqui para, de novo, convidar você que está assistindo a compartilhar a nossa conversa aqui com a professora Maria Aparecida Aquino, estamos discutindo o Brasil de hoje, o retrato do Brasil de hoje. A senhora falou que a reação da mídia no golpe, ao golpe de 64, foi dizer terrorismo não. Hoje, a gente já não vê o surgimento de ações que talvez possa até se chamar de ações de caráter terrorista,
fascista, que estão sendo, talvez, não tratadas com a devida importância que tem por parte da mídia. Ações, isso por parte de, enfim, essas milícias fascistas, os tiros na caravana de Lula, os atentados, o assassinato de Marielle Franco, e do Anderson, enfim, ações desse gênero. Como é que a senhora vê esse tipo de coisa? Eu acho o seguinte, vem tudo num pacote, né? Porque se você levantar o véu de uma das expressões, acho que a expressão mais brutal que vivenciamos e mais direta que vivenciamos é o assassinato da vereadora Marielle Franco, né? Isso é uma coisa clara, é um assassinato político, não há dúvida nenhuma. Ela estava fazendo discursos em crítica à própria atuação da Polícia Militar e 2 dias depois ela é assassinada, né? Agora, se você levanta o véu de Marielle Franco, você vai levantar automaticamente o véu de outras questões. Então, daí, essa pouca participação e essa presença não ostensiva no horror que deveria causar a todos, deveria ser muito, digamos assim, divulgado, esse horror das barbaridades que nós estamos vivenciando, chegando ao assassinato político. Quer dizer, a senhora teme que essa situação descambe para um tipo de formação de milícias, descambe para uma situação mais descontrolada da segurança pública? Eu acho que existe uma possibilidade de você ter mais coisas negativas no plano da segurança pública. Mas acho também que a questão da segurança pública é um véu uma cortina de fumaça que estão jogando para nós. Então, por exemplo, eu conheço bem o Rio de Janeiro, eu fiz o meu pós-doutorado no Rio de Janeiro, então eu sei muito bem, eu ia, faz o quê, 2, 3 anos, eu ia uma vez por mês ao Rio de Janeiro. E não tive nunca medo de andar no Rio de Janeiro. Pelo contrário, assim que eu vi ameaçar a pousar, eu já abri um sorriso, porque eu acho o Rio maravilhoso, incrivelmente maravilhoso, e um clima muito interessante, muito gostoso, muito bom de se vivenciar. Então, eu acho que esta questão da segurança pública faz parte, mais uma vez, da cortina de fumaça que eles estão querendo nos impingir, para justificar intervenções como as que foram feitas no Rio de Janeiro. Essa intervenção que é uma intervenção militar. Entendo eu que, pelo gosto deles, hoje, esta intervenção militar já estaria distribuída pelo país inteiro. Mas não está tão simples assim. Não é tão fácil eles conseguirem atingir todos os objetivos que eles têm. Mas não tenho dúvida de que faria parte dos objetivos. Nesse sentido, as declarações do comandante das Forças Armadas e esse clima que se criou de manifestações públicas de comandantes militares, isso que significado tem? Tem um significado péssimo, péssimo, o pior que se possa imaginar. Veja, faz parte das Forças Armadas, da própria estrutura das Forças Armadas, o não se manifestar politicamente e publicamente sobre as ações. Então, quando os comandantes militares saem à rua para dizer as suas opiniões, que são as piores possíveis, não há dúvida nenhuma, eles estão rompendo a própria estrutura interna de hierarquia e disciplina. Esses são os pilares das Forças Armadas, hierarquia e disciplina. Então, eles estão quebrando esses 2 grandes pilares e estão dando passos extremamente perigosos na direção de uma ruptura que pode trazer junto os militares, o que seria para nós a extrema tragédia. Porque nós já vivenciamos uma experiência e já vimos do que eles são capazes. E uma coisa que ninguém sabe, mas quem estudou o regime militar tem clareza a respeito disso, é o uso do poder, porque é assim, a nossa república é chamada República da Espada, porque ela começa já com o militar, no seu cavalinho, gritando para que deveria haver uma república, como se precisasse gritar, como se na população não existisse o desejo de república. Então, ela é a República da Espada. E, ao longo do tempo, você vai ver intervenções pontuais dos militares. Então, eles fazem intervenções na época do Hermes da Fonseca, precisou haver uma campanha civilista para acabar com aquela maluquice, vão fazendo diversas intervenções. E sempre com o ideal que eles acreditam e é passado para a população, salvacionista. Nós somos a única, digamos assim, a única possibilidade que ainda resta à sociedade para se defender. Então, depende de nós. Quando acontece, sai desse panorama de intervenção pontual, e em 64 eles ocupam o poder, eles mesmos, eu sou uma leitora de tudo aquilo que os militares pensam e procuram e tentam conversar,
Existem muitas entrevistas muito interessantes feitas pelo CPDOC, Centro de Pesquisa de História Oral Contemporânea do Brasil Contemporâneo, que é vinculado à Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Então, existem pesquisas muito interessantes em entrevistas com militares. E eles são claros quando está no fim do processo. Eles dizem o seguinte: isto aqui quase nos destruiu. Quase nos destruiu enquanto instituição. O que eles prezam muito? A ideia da coesão. Quer dizer, deve haver uma coesão interna nas Forças Armadas, né? E com estas manifestações que nós estamos vendo aí desses generais, desses comandantes militares, eles estão novamente, na minha leitura, perigosamente acenando para a possibilidade de uma intervenção mais clara dentro da vida política brasileira. Agora, não é estranho que os militares, eles também têm uma visão nacionalista do país. Tiveram, em muitos períodos, essa visão, né? E o que está se vendo nesse governo é o contrário disso, né? A privatizações, desnacionalizações, a própria questão da Embraer, que é um centro tecnológico importante Muito. do ponto de vista militar. Não é estranho que esses militares não se contraponham a essas iniciativas todas? Um dos primeiros presos políticos, exatamente o almirante Othon, né, que lutava pela independência do Brasil aí na questão aí atômica, né? Sim. Os militares agora estão contra o país, contra a nacionalização, a visão de nacionalismo? Nós não podemos vê-los como uma única força. Então, por exemplo, quando a gente pensa o golpe de 64, a gente precisa ter clareza que uma parte dos militares não era favorável. E quando começou a haver essa onda, porque também 64 foi uma política para o exterior, voltada para o exterior, uma abertura externa genérica, violenta, né? Então, uma parcela significativa dos militares, que são os nacionalistas, são os bons militares, que nós precisamos ter dentro do país, eles são a única possibilidade de pensar a corporação como uma corporação legítima e que serve aos interesses da população. Então, na realidade, o que a gente vê é essa questão de uma parte dos militares não ser nacionalista. E é essa parte que não é nacionalista que sai à rua para falar essas barbaridades e que vai contrário ao próprio, digamos assim, o estamento das Forças Armadas. E a questão da soberania é central nas Fundamental. Forças Armadas. Em Soberania nacional. Em qualquer lugar do mundo. E aqui parece que a coisa está um pouco... Está ruim, muito ruim. Bom, nós temos a situação agora inédita, prisão do presidente Lula preso. Sim. Né? Esse é mais um capítulo desse golpe. Como é que é o impacto dessa prisão? Como é que... É muito forte, né? E às vezes eu fico pensando, mas só pensando, a gente não tem ainda uma documentação muito claramente reunida a respeito, né? Eu fico pensando que tudo o que foi feito para chegar nessa situação. Ou seja, estas forças conservadoras, tanto por parte da sociedade como parte de interesses de grande imprensa, de grande capital nacional e internacional, estas forças conservadoras, elas, na realidade, não têm interesse em ter um novo governo do presidente Lula. E o presidente Lula ainda é o nome mais significativo, para as eleições de 2018. Ou seja, se ele conseguir ser candidato, vai ser difícil tirar dele as eleições. Mesmo da cadeia, mesmo falando da cadeia. Eu acho que ele é extremamente forte, muito importante, porque é uma liderança que nasce do povo. Isso é muito raro, muito raro. Ele nasceu do povo, vivenciou, até houve um jornalista falando, muito dificilmente o presidente Lula esteja espantado com as condições muito ruins que ele está vivendo naquela prisão. Porque, em criança, ele deve ter vivido situações muito mais difíceis. Então, é esse homem. É um homem que perdeu um dedo no trabalho, é um homem que tem a característica da população, não é aquela beleza montada, ele é um homem que a população olha para ele e se enxerga. Então, essa liderança, e é uma liderança que ultrapassa partidos, né? Então, todo mundo que seja progressista, eu tenho a impressão, está aliado ao presidente Lula, não há dúvida nenhuma. Se você acompanha a internet, você vai ver que as manifestações em relação à prisão do presidente Lula, elas são muito fortes, contrariamente à prisão do presidente Lula. Então, o que todas essas forças conservadoras, o que eles menos desejam é que haja um outro governo do presidente Lula. Por isso que apiaram o presidente Dilma do poder. Eles estavam tão interessados em tirá-lo do poder, por uma única e simples razão. A questão, tanto vivida pelo presidente Lula como vivida pela presidente Dilma, é a questão da inclusão social.
Quem é que vai querer destas forças conservadoras e alheias aos interesses do povo brasileiro que o povo brasileiro venha sentar à sua mesa? Tenha direito a ter uma universidade, possa estudar, possa, de fato, procurar empregos em situações melhores. Quem quer ver? Somente os homens de boa fé, de boa conduta, que é o caso do presidente Lula, da presidente Dilma, que é, quero crer, o nosso caso. Né? Então, somos nós que estamos interessados em que ele seja candidato, porque ele representa a população brasileira. É a pessoa que mais representa a população brasileira. E tenho fé que ele ainda venha a ser. A prisão do presidente Lula foi encarado por uma parte, aí, até de setores progressistas, como uma derrota que alguns tentaram pintar como acachapante e cair numa depressão. Por outros, apontam que não, que foi um caminho que a própria prisão, a forma como ele foi e o que está acontecendo hoje é o caminho que aponta para o enfrentamento e para a resistência. Como a senhora vê essa? Eu acho que sim, eu acredito que sim. Eu acho que essa segunda hipótese é a hipótese mais válida, na minha opinião. Eu acho que existiam pessoas que estavam com um pouco assim cansadas ou talvez não tão entusiasmadas em voltar às ruas, em participar ativamente do processo político, mas que com a prisão do presidente Lula, estas forças se aglutinaram. Então tem esse papel aglutinador que é muito forte. Acho que é muito mais forte do que pensar como uma derrota. Nós fomos derrotados, até o nosso representante agora está preso sem possibilidade de se mobilizar. Né? Eu quero crer que acaba sendo exatamente o contrário, ou seja, conseguiu aglutinar forças que não estavam anteriormente aglutinadas ou não estavam motivadas a voltar às ruas, e acho que sim, vai ser um bastião que vai, inclusive, quero crer, derrubar essa prisão esdrúxula e sem comprovação a respeito de uma irregularidade que ele tenha cometido. Quer dizer, a campanha Lula Livre, a campanha pela liberdade do presidente Lula é central nesse momento, apesar de muita gente achar que se deveria ter outro candidato, se deveria buscar outras saídas para essa situação. Olha, se alguma coisa vier a acontecer, eu estou aqui confiante que não venha acontecer, que inviabilize a candidatura do presidente Lula, aí, nesse momento, nós teremos que pensar numa alternativa, não há dúvida nenhuma. E acho que já existem alternativas que estão aí rolando, tanto no próprio interior do PT, como fora do interior do PT, por intermédio de alianças que são sempre válidas. Essas alianças na vida política são necessárias, né? Mas, no momento, eu ainda quero crer que haja viabilização para essa candidatura do presidente Lula. E é tudo que as forças conservadoras não querem. É que ele seja candidato. Que ele seja candidato. Isso que tem que ser. Delenda est Cartago. Cartago precisa ser destruída. Né? Uhum. Então, o que os romanos fizeram vale até hoje. Então, o presidente Lula precisa ser destruído. Ele não pode ser candidato para essas forças golpistas e conservadoras. Essa campanha também, ela parece estar conseguindo um objetivo, uma coisa que não se viu há muito tempo no Brasil, que é unificar, aglutinar forças de esquerda. Quer dizer, partidos, mesmo tendo seus próprios candidatos, estão se juntando numa frente, apontando que, acima até mesmo das suas candidaturas... Das suas próprias candidaturas. O que mais importa é a luta pela liberdade de Lula, pelo direito do povo votar em Lula. Exatamente. Né? Isso é uma coisa maravilhosa, né? Porque existem pessoas muito malignas, mas que são brincalhonas, de certa forma. A esquerda só se junta na prisão. É só na prisão que a esquerda se junta. Né? Então, é por questão de uma prisão que nós estamos nos reunindo, mas, na realidade, é muito importante que haja essa aglutinação. E o presidente é muito inteligente, o presidente Lula é muito inteligente. Quando ele sai, e sai para se entregar, para que não digam, na realidade, eu leio dessa maneira, para que não digam, na realidade, que precisa vir buscá-lo. Então, ele vai e se entrega. Né? Então, começamos um processo dessa forma. Ele já puxa duas lideranças, né? Ele puxa a Manuela, puxa uma outra liderança política e já começa a mostrar que a coisa tem que ser ampla, tem que ser aberta. Então, aquele pronunciamento do presidente Lula, mostrando os dois jovens como se fosse o futuro do Brasil, porque nós temos que pensar no futuro. Nós, afinal de contas, de certa maneira, vivemos um longo período na vida política, ainda quero viver muito mais tempo, mas, na realidade, a nossa geração, de certa forma, está esgotando o seu principado político, vamos dizer assim. Então, é evidente que nós temos que ter novas lideranças. E ele, muito inteligentemente, mostrou
possibilidade de novas alianças do futuro, até fora do escopo partidário típico dele, que é o PT. Quer dizer, o caminho, a senhora diria, nesse momento, é mobilização. O que as forças progressistas deveriam estar fazendo agora? Eu acho que, em primeiro lugar, fortalecer essa mobilização contrária à prisão do presidente Lula, mostrando o absurdo que ela é e buscando uma soltura. E, para isso, eu acho que é um caminho que é muito viável, acho que é extremamente viável, nós vamos precisar do STF. Quando o STF pautar novamente, e vai pautar, pode demorar um pouquinho, mas vai pautar novamente essa discussão sobre prisão em segunda instância, essa discussão, nesse momento, cairá. E vai se mostrar a ilegalidade, a ilegitimidade dela. Então, nesse momento, não tem como você prender o presidente Lula, porque aí precisaria, o que é lógico e óbvio, o trânsito em julgado. Então, terminar todo o processo. E não adianta eles virem com essa conversa, mas vai demorar muito tempo. Demore o tempo que for necessário. Ou então, esses que estão tão indignados, lutem para que a justiça seja mais rápida. Por que nós não podemos brigar por essa ideia? Vamos brigar para que a justiça seja mais rápida, tenha um procedimento mais ativo, mais coerente, vamos dizer assim. Então, eu acho que esta questão da prisão, o que nós deveríamos fazer? Eu acho que manter muito forte a aglutinação em torno da prisão do presidente Lula, lutar com todas as forças para que essa prisão seja revertida e, no Supremo, brigar pela rediscussão e redefinição da ideia de prisão em segunda instância, que é um absurdo, e voltar para a prisão somente com o trânsito julgado. Essa ideia de frente ampla, que muito se fala, que o Uruguai é sempre citado como exemplo, ela pode, de alguma maneira, essa experiência pode, de alguma maneira, aparecer no Brasil num momento tão dramático como esse? Pode sim. Eu sou otimista a esse respeito. Mais uma vez, a ideia da otimista. Não confundam, não pense que eu sou a tola, né? A boba alegre que ri de tudo e está achando tudo maravilhoso. Não é isso. Mas ser otimista é ser revolucionário. Não esqueçam disso. O pessimista é reacionário, sempre. Tá? Então, eu sou muito coerente a esse respeito. Então, eu acho, mas eu perdi um pouco o fio da meada. A possibilidade de uma frente ampla. Frente ampla. Eu acho que a possibilidade de uma frente ampla é viável, sim. Houve um momento, durante o regime militar, 1966, 67, que uma pessoa muito controversa, o Carlos Lacerda, buscou aglutinar frentes e estava conseguindo aglutinar no sentido de uma frente ampla. Isso foi tão grave que ele acaba sendo cassado. Ele que tinha auxiliado o golpe muito claramente, né? Então, mas eu acho que essa ideia da frente ampla é uma ideia possível e talvez seja uma das alternativas para o nosso futuro. Pessoas de bem, pessoas que querem a melhoria das condições de vida da maioria da população, não da minoria, como já vem sendo feito, e é a única coisa que se sabe fazer aqui. A senhora lembra o Carlos Lacerda, autor daquela famosa frase, né? O Getúlio não pode se candidatar não pode ser eleito. Não pode assumir? Não pode assumir, não pode ser eleito, não pode assumir. Quer dizer, parece que é um pouco o que essa elite fala do Lula hoje. Sem dúvida. Não pode ser candidato, se vier a ser candidato, nós vamos brigar para que ele não assuma. Ou seja, vamos utilizar todas as forças ilegais, ilegítimas, para impedir uma pessoa legítima de assumir aquilo que é o desejo ainda da maioria da população. De certa forma, o Lula revive um pouco essa coisa do Getúlio. Sem dúvida. A gente acompanhou Mas a não pensemos na tragédia. Não pensemos na tragédia. Se traz o Getúlio, a gente pensa na tragédia. Como terminou. Não vai terminar assim. Mas em São Borja, durante essa caravana dele pelo Sul, ele trouxe o Getúlio vivo, né? O Getúlio presente, o Getúlio das leis trabalhistas, da soberania nacional. O Getúlio da Petrobras. Né? Então, é esse o Getúlio que nós queremos trazer de volta. Não é aquele Getúlio de 30 a 45, aproximadamente, basicamente, principalmente a partir de 37, com o golpe do Estado Novo, que é aquele Getúlio visto como ditador. Né? Não é esse Getúlio que nós queremos. Nós queremos o Getúlio da segunda etapa, que é o homem da consolidação. Mas mesmo na primeira etapa ele fez a consolidação das leis do trabalho. Mas é o homem que garantiu essa consolidação das leis do trabalho e que buscou sempre estar ao lado dos interesses da maioria da população. Então, nesse sentido, é muito válido você fazer a aproximação entre as duas figuras. Mas nós não vamos deixar que a tragédia se repita de forma alguma. Senão seria uma farsa. Não dá. Acho que é isso. Eu queria perguntar aqui, só para reforçar aí, a senhora, ao longo da entrevista, falou várias vezes do seu otimismo, né, em relação
a situação, apesar dos problemas, que é otimista em relação à possibilidade de saída. Com base em quê? Com base em quê? Com base no seguinte: você vê um governo golpista, num primeiro momento muito forte, passa reforma. 2 vezes ele foi denunciado, nas 2 vezes conseguiu que houvesse uma retroação em relação a essa denúncia. Então você vai acompanhando esse governo. E hoje você acompanha, parou exatamente naquilo que seria a coroação das suas reformas. Não conseguiu a reforma da Previdência. Isso é extremamente significativo, é extremamente importante. Agora tem dificuldades para unir forças no sentido de, se precisar uma terceira denúncia, ele está com dificuldade de reunir o seu povo, principalmente, inclusive, pelo espectro eleitoral. O pessoal está todo na rua já, cuidando da sua própria candidatura. Então, quem vai apoiá-lo se ele, eventualmente, for pela terceira vez denunciado? Então, com base nisso, no enfraquecimento destas forças golpistas, que eu acho que é visível pelas suas derrotas que estão acontecendo agora, é que eu imagino, me permito ser otimista. Até porque eles não têm nenhum candidato, né? Não. E o povo tem a candidatura. Tem a candidatura clara do Lula, né? E de outros jovens, que são importantes, que eu acho muito significativo. Muito bem, então a gente agradece muito aqui a participação Eu que agradeço da professora. a oportunidade. Vai estar no nosso site tutameia.jor.br daqui a pouco, e nosso canal no YouTube. Isso. Então, a gente também agradecendo aqui a sua presença, agradecendo a participação de vocês aqui, que foi muito bacana, que eu estava acompanhando aqui. De novo, tratamos aqui de mídia e tal, então a gente pede que compartilhem, divulguem esse trabalho para que opiniões e análises tão importantes quanto a da professora Maria Aparecida Aquino cheguem a um maior número de pessoas. E como disse a Eleonora, todo esse material vai estar disponível daqui a pouco no nosso site, tutameia.jor.br, e a entrevista também no canal do YouTube, que é só botar lá, Tutameia, Rodolfo Lucena. É isso, muito obrigado. Eu que agradeço a gentileza do convite e a oportunidade de estar falando de coisas que são importantes para a realidade brasileira. Boa. Então tá. Tchau, então. Tchau.